O consultor de empresas Valdez Ludwig esteve aqui no Sem Censura e deu uma verdadeira aula sobre o mercado de trabalho. Há uma transformação na economia toda. Então, o resumo da ópera é assim. Nós temos uma economia baseada em conhecimento. Só se vende, só se compra, só é conhecimento. Se ela é baseada em conhecimento, o que importa mesmo é a inovação. O que importa para uma empresa, o único fator de competitividade que sobrou para as empresas chama-se inovação, capacidade de inovar. Inovação só vem de gente, inovação não vem de máquina. Então o ser humano passou a ser a chave da estratégia das empresas. O empresário bacana sabe que a única coisa que presta na empresa dele são os funcionários dele, que o resto não vale nada. Empresas com patrimônio do tamanho dessas companhias aéreas aí com problemas, certo? Não adianta ter o melhor equipamento do mundo, certo? Não adianta isso, se você não colocar o teu funcionário em primeiríssimo lugar. É a única coisa que vale, tá certo? Se eu deixo de ser senhor de engenho, eu não preciso de capataz. Por que tem capataz? Porque o senhor de engenho detesta sujar as mãos. Então o que ele faz? Ele contrata um capataz. Nas nossas empresas ele dá o nome de gerente para esse cara. Aí você pergunta, o que você faz pro gerente? Nada. Certo? O que você faz aqui? Eu coordeno. Eu supervisiono. Nada. Ele não faz nada. Ele passa o dia como capataz. Ou seja, controlando os outros. Certo? Acabou o que eu pedi? Eu pedi outro. Cadê o relatório que o homem está pressionando? Sempre tem um homem pressionando o cara. Né? Ele fica no meio de campo. Está desempregado. Está desempregado. É um cara que não sabe fazer nada. Só controlar os outros. Daqui que eu assino, adoro assinar e tal. Agora, essa estrutura ainda vige, quer dizer, por quê? Se tem senhor de engenho e tem capataz, é porque tem a terceira raça, que é a maioria das pessoas que tem uma vocação para escravo. Aí é a questão do empreendedorismo. Eu não posso mais ir para o mercado de trabalho como um escravo. O que é o escravo? Detesta trabalhar. E é fácil de fazer o teste. É fácil fazer o teste para saber se é escravo ou não. Você pergunta para a pessoa assim, e se você ganhasse na Mega Sena? Aí o cara diz assim, se eu ganhasse na Mega Sena, não passava nem na porta daquela empresa. É tanto que ele odeia trabalhar. Bom, ele tem a síndrome do domingo de noite, aquela história toda. Ele confunde o salário completamente. Ele acha que ele ganha pouco e ponto final. Ele esquece que a regra do salário é igual no mundo inteiro, desde Adão e Eva. As pessoas recebem pela sua raridade e não pela sua importância. Os professores estão em alta e ganhando pouco. Por quê? Porque tem muito. E o Popó ganhou em 12 minutos o quê? Certo? Porque nenhum professor vai ganhar, mas Popó só tem um. E professor tem muito. E o erro definitivo do escravo é trabalhar mal porque ganha pouco. Por que você está trabalhando tão mal? Porque eu ganho pouco. Com o dinheiro que eles me pagam, não é para fazer trabalho espetacular, não. E aí ele fica ali. Quem é que vai te achar? A minha orientação, cadê? Tá lá. Primeiro, se você ganha pouco, sabe o que você tem que fazer? Um trabalho espetacular. Porque aí alguém te acha. O cara que começa a jogar bola, ele começa a jogar bola ganhando salário mínimo. Ele não faz gol contra porque ganha pouco. Vou fazer gol contra. Por quê? Porque eu ganho pouco. Ele vai e mostra o talento dele. E aí alguém descobre. Você ganha pouco, faça um trabalho espetacular, pô. Olha que engano. E o pior ainda, o escravo tem essa coisa de não gostar muito do salário, que ele gosta do benefício. Entendeu? Tem ticket, tem vale, tem não sei o quê. O importante é cesta básica. Né? Agora por quê? Porque a estrutura industrial ainda está aí, a velha, para a maioria das empresas. Mas agora, um funcionário que é maravilhoso e que nunca é reconhecido, tem que se demitir da empresa? Claro que ele tem que procurar outro. Claro, já faz um trabalho uma desgraça que você dá. Você faz um trabalho espetacular, o cara continua pagando pouco. O pagamento, você tem que saber quanto você vale no mercado. O cara chega para mim e diz assim, eu quero aumento. Eu digo, tem alguém querendo contratar você? Não. Ué, então você vale, meu amor. Isso é no mundo inteiro. Não importa se é socialismo, comunismo ou capitalismo. Isso aí vai desde Adão e Eva. Então você tem que saber quanto você vale também. Para poder exigir. É a passeata onde o servidor público. Eu quero. O que eu quero. Não quero do que quer. Quanto você vale? Me diga quanto você vale. Infelizmente é assim. Esse modelo industrial velho morreu então. Então é o fim do capataz. O fim do capataz morre junto o tal do gerente. É o fim completo da escravidão. Agora sim acabou a escravidão. Qual é a tragédia embutida aí, Leda?
é que esse novo mundo dessas empresas bacanas que a gente está conversando até agora, é para muito pouca gente. A maioria das pessoas que estão sem emprego são esse perfil, que estão precisando de um capataz ainda, um bom senhor de engenho. Então, é um dilema que nós temos, que então, é transformar... A chamada ratatouille está ali cuidando? Não, nós temos que... Não, o desafio não é botar as nossas crianças na escola, elas já estão. O Brasil está com todas as crianças na escola nesse momento, praticamente todas. É bobagem. O problema... Melhorar a escola. Não, o nosso problema é colocar um adulto de volta na sala de aula. Porque a questão não é qualificar a pessoa. Não tem como. Meu amigo, você... A questão é atualizar? Não, é educação básica. Eu vou dizer por quê. O indivíduo, você não tem mais trabalho aqui. Por quê? Porque esse torno aqui era manual, não tem, agora é torno de comando numérico, é software. Eu vou me qualificar. O indivíduo tem a 4ª série do 1º grau. Aí vai para a aula de comando numérico, vai para a aula de álgebra booleana. Tem condição? Eu estava... Tem que ter o 2º grau completo para começar a trabalhar nessas coisas que nós temos hoje. Tem que saber regra de 3. Para ler o jornal, né? Precisa saber regra de 3. Então a questão é que nós temos uma massa de desempregados entre os 35 e os 50 anos de idade que tem a 4ª série do 1º grau. Sobrou só o emprego da mão de obra. E não existe mais emprego para mão de obra. Ninguém quer contratar mais a mão de ninguém. Na escola de samba, querem contratar a mão de alguém? Você quer contratar o talento de alguém, você quer contratar o sonho de alguém, você quer contratar o conhecimento de alguém. Porque, enfim, a máquina está fazendo. Até porque hoje tem que ser feito com máquina para não machucar o funcionarinho. Porque é tudo para o meu funcionário. As empresas bacanas são maravilhosas, porque elas já sabem disso. E aí demitem a gerentada velha. E aí tem a escassez absoluta no mercado. De quê? De líderes. A escassez total. A maior dificuldade de contratação, a Miriam sabe disso. Mas tirando o gerente, sobra o dono, não é isso? Que vai Só ter o senhor de engenho, Mas se ele não tiver talento para liderança, ele faz o quê aí? Normalmente ele tem, se ele já está tocando uma empresa bem. O acionista, o presidente... Porque ele vai ter que se relacionar com a equipe dele. Se ele não tem, deve se permitir contratar uma direção qualificada? E é o que está acontecendo. As grandes empresas hoje buscam o líder. O líder é o líder. A rotatividade de executivos hoje, presidentes de empresa, está da casa de, no caso dos Estados Unidos, 22% no último ano de presidentes foram embora, mandados embora, presidente de empresa. Porque também existe uma irrealidade nisso, de um funcionário ganhar R$1.000 por mês. E o presidente, quando sai, depois de dar um prejuízo medonho, certo? Leva um bônus de 4 milhões de dólares. Absurdo. Quer dizer, esses absurdos estão ocorrendo, que ninguém sabe muito bem de onde vem esse talento todo dele. Então, o que nós precisamos? Empresários, cidadãos, conscientes, ecologicamente comprometidos para não acontecer o que aconteceu aí. É cadeia mesmo, que é para dar o exemplo, que é para eu tomar cuidado que isso dá cadeia. Não vai sujar o rio assim mais, não. É esse o empresário que se precisa. Esse empresário, ele não contrata gerente. Ele contrata líder, quando ele acha. Quando ele não acha, ele deixa a sala vazia. Porque prefere deixar vazio do que colocar um gerentão velho, um capataz. Certo? E trata de contratar empreendedores como funcionários. O perfil empreendedor. Para todo mundo entender o que é um empreendedor. O empreendedor, ele é como se ele tocasse uma empresa dele dentro da empresa de outro, quando se chama intraempreendedor. É uma pessoa que tem noção do negócio todo. O indivíduo é o assessorista da empresa. Se entra um cliente e diz, onde é que eu posso falar? Ele nunca responde, isso não é comigo, aqui eu só cumpro ordens. Ele diz, é comigo mesmo, doutor, o que é que o senhor deseja? E sabe o valor da ação. Sabe o valor da ação dele, da ação da empresa e da ação dele. Sabe a política da empresa toda. Sabe quanto ele custa para a empresa e quanto a empresa paga e quanto ele gera de valor. Ele é um microempresário dele mesmo, até porque a carreira é pessoal, isso é uma outra orientação para as pessoas. Quer dizer, a carreira é tua. Não delegue a tua carreira para o teu chefe, muito menos para a tua empresa. Porque a empresa que você trabalha, ela não é desenvolvedora de carreiras. Ela desenvolve os negócios dela, onde a tua carreira é importante. A carreira é tua. Cada vez mais tua. Porque é conhecimento que você vende. Certo? Então, o empreendedor é um indivíduo que busca as oportunidades, ele percebe a oportunidade, ele é observador, ele corre riscos, adora correr risco,
sem correr perigo. Então ele planeja. O planejamento é que está entre isso. Você pode correr altos riscos com pouco perigo. Claro. A palavra que está no meio chama-se planejamento. Então é um indivíduo que sabe planejar e, fundamentalmente, é um indivíduo que ama trabalhar. Trabalhar é uma dádiva, certo? É a Fernanda Montenegro. Como é que você quer morrer? No palco. Meu sonho é morrer no palco. Pergunta para os funcionários das empresas, o sonho deles é esse. Meu sonho é morrer eletrocutado aqui nesse escavo. Você pergunta para o escravo, qual é teu sonho? Aposentar. Porque daí eu vou. Aí eu falo o quê? Vai morrer? Que sonho besta de aposentar. Tem o sonho do artista. O sonho do artista é muito forte. Ele ama trabalhar. E às vezes trabalha numa coisa que detesta. Certo? Tem gente que odeia beijar na boca o inimigo e beija na boca no palco. Não tem problema nenhum. Voltando à escola de samba, que eu citei ainda agora, por que um serralheiro tem um emprego numa empresa, uma serralheria, e fica praguejando com um patrão, faz um trabalho ruim e exige o ticket, e sai podendo sair antes, e 37,1 de febre, é certo? Ele pede licença de 3 dias. Quando ele sai dali, às 6 da tarde, e vai para o barracão da escola, ele vai para qual função? Mesma. Se lá não tem ticket, lá não tem ticket, lá não tem nada. De noite ainda por cima. O banheiro eu sei como é que eu já fui, é aquela coisa. E ele faz um trabalho espetacular lá, na escola de samba. Então não me vê que esse fato primeiro tem que ter necessidades básicas resolvidas. Depois tem que. É porque a escola de samba dá a ele a oportunidade de realizar um sonho. E a maioria das empresas, nem a política da empresa não está nem aí para os sonhos das pessoas. Mas o novo chefe tá, né? É isso que eu escutei. Eu escutei antes de ontem, dessa empresa que eu citei ainda agora. Eu escutei. Eu estou preocupado com o sonho individual dos meus funcionários. A primeira pergunta quando o cara vem trabalhar é: qual é teu sonho? Para a empresa ajudar ele a realizar. Aí a empresa vai que vai, bacanérrima e tal. Veste a camisa, né? Eu estou muito agoniado com algumas coisas. Eu estou mais agoniado com essa obsessão pela formação, que não ajuda muito, não. Concordo. Você tem razão. É 400 MBAs, rosnando com esse negócio de formação. Tem que ter a formação. Obviamente que se você for engenheiro da NASA, meu amigo, começa no ITA, depois vai. Claro. Depende da função que está, mas parar com a obsessão. Vai atrás do que você é forte, certo? Esquece, gerencia o que você é fraco. Não minta em relação ao que você é fraco. Fala inglês, more or less, or a little bit. Não é nada. Você fala little bit é porque não fala nada. As empresas estão parando de investir no inglês das pessoas, porque descobriram que depois de 3 anos ninguém sai falando coisa nenhuma, que vira uma hora social, a empresa paga o meu inglês. Aí vai pro inglês. E ninguém fala nada de inglês. Eu estou falando uma coisinha, cara. Eu não sou contra aprender inglês, pelo amor de Deus, todo mundo tem que aprender. E se a tua profissão exige o inglês, faz o curso, depois conversa com o pessoal do teu curso sobre qual é a melhor maneira de viajar para aprender inglês mais forte. Certo? Acho que tomar cuidado. Investe. Se o inglês é fundamental no seu trabalho, investe Eu nele. quero dizer, o que é fundamental hoje... Se é uma ferramenta, investe. O que é fundamental hoje é a capacidade inovadora. Agora, eu queria colocar um desafio aqui à mesa. Esse é o empreendedor. Ai, meu Deus. Onde está, na escola de 1º grau e 2º grau, o que eu falei que era o empreendedorismo? A escola está formando as pessoas para gostar de correr risco? Para perceber oportunidades? Para amar trabalhar? Não, nem um pouco. Nós não somos formados para ser empreendedor. Então todo mundo é empreendedor. Esse negócio. Eu não sou empreendedor. Eu não tenho dom. Todo mundo. Dom não existe. Para com isso de dom. O Mozart tinha dom para música. Um piano. Mentira! Mentira! Mas aos 6 anos ele tocava porque tinha um piano. Se não tivesse piano, cadê o Mozart? Eu estou dizendo que tem que dar oportunidade ao talento, não vai acontecer. Tem que ter um piano por perto. Em algum momento a bolinha do Google chama na frente dele. Mas primeiro passou pelo judô, pelo não sei o quê, onde foi fracassando. As mães não, colocam a menina no balé. E deixam 10 anos no balé para a menina ficar na 4ª fila. E tem que ir lá gravar. Põe a menina no... Será que não faltou a bolinha de tênis para a menina? Tem que dar oportunidades às pessoas de mostrar. Ninguém nasce com nada. A gente nasce com
determinada compleição para algumas coisas. Se nasce com um ouvido maravilhoso, eu seria cantor. É que o nosso ouvido é ruim. O passarinho não nasce sabendo voar. A mãe dele não joga ele para baixo do ninho, ela não é besta. Só depois que nasce a pena. Entendeu? Aí a mãe joga, aí ele aprende quando a mãe joga. A gente não nasce sabendo mamar, a gente encosta o peito e encontra aquela maravilha, aí mama. Isso também no ambiente profissional. Então, a sugestão é, quais são as suas fortalezas, os seus talentos. Não é matemática, não é isso? Não. É comunicador, adaptável, a pessoa carismática, a pessoa... Esses grandes temas, tá certo? Do talento. E aí você tem trilhões de profissões, né? Que você pode escolher, que você pode se encaixar. Isso é um menino falando para mim, acho que eu falei de uma vez que eu tive um Sem Censura sobre isso. Acho que falei, mas vale a pena falar de novo. Do menino do interior de Minas, que quando eu perguntei, o que você faz melhor do que os outros? Ele, nada. Eu disse, não, você tem que ter alguma coisa, pô, que você faz melhor que os outros. Eu sou o melhor torcedor do Atlético. A única coisa que eu sou reconhecido. Aí ele montou uma rede de lojas temáticas do Atlético. E foi fazer administração. E daí a rede vende coisa. Quer dizer, o que ele tem de bom? O que ele tinha de bom? O que a mãe considerava um defeito. Que era obsessão pelo Atlético Mineiro. A ovelha negra, né? A ovelha negra da família. E ele vai e me monta uma rede temática do Atlético. E aí, sabe? E vai fazer administração, porque tem que saber, tem que ter a formação. Lê da importância dos pais para estimularem seus filhos a serem críticos e criativos, não é? Que não comece em casa a tolir, porque depois a escola já vai tolir. Então... Você tem um filho que é ótimo em matemática e péssimo em história. Você deve contratar um professor particular de matemática. Para ficar o melhor da classe. Que é pro bicho ficar o cão em matemática. E contrata um mais ou menos de história pro bichinho passar. E incentivar. Isso tudo está numa palavra que é sensibilidade, que é prestar atenção no outro. Prestar atenção no mundo. No outro e em si mesmo, né? Claro. No outro, no mundo. Quer dizer, o menino... Os pais têm uma mesma caminhando no judô. A escola não está... Aí o menino vai com aquela cara pro judô. 3 anos no judô. Porra. Mas eu teria uma pergunta